Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês em mais um itinerário formativo de aprofundamento das ciências humanas e sociais aplicadas. É isso? Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? E eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia. Então, vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 3. Gente, na aula 3, o objeto de conhecimento: a Amazônia legal, fronteiras e fluxos migratórios. O detalhamento: a Amazônia legal e a Amazônia internacional. A Pan-Amazônia, geopolítica amazônica, deslocamentos populacionais forçados e fluxos migratórios. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, professora Ludmila, estamos aqui para conversar com nossos alunos a respeito desses temas tão importantes, né, para nós aqui da Amazônia, né, da região amazônica. E começando, vamos fazer a definição de um conceito importante, que é o conceito de Amazônia. Né? O que é Amazônia? É isso? O que será que deve ser a Amazônia, né, professor Josino? Então, a gente vai verificar aí, gente, iniciando, né? O que vai ser, então, essa definição da Amazônia? Vejam lá. A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Então, nós vivemos aqui, temos o privilégio de viver nesse ambiente, né, nesse bioma rico em biodiversidade, com muitos tipos de vegetação, muito tipo de animais, né, com muita água, né, etc. Então, a Amazônia também é entendido como um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Então, olha só, a gente tem duas situações aí, né? Um acaba sendo a vegetação, porque é a floresta amazônica, e outro, gente, já vai ser a bacia amazônica, que são os rios. Mas será, quando a gente fala, né, de Amazônia, né, não estou falando Amazonas, né, que é o nosso estado, tá? Mas quando a gente fala Amazônia, será que vai estar ali? Às vezes a gente só vem na cabeça que é só o nosso estado, né? Mas não, e é isso que a gente vai estudar, tá certo, gente? Então, a Amazônia, ela não é exclusividade do Brasil também. Olha só, né? Então, a gente tem que analisar muito bem, porque a Amazônia, gente, ela vai estar presente em outros países também do continente americano, professor Exatamente. Josino. Então, não é só no Brasil que nós temos a Amazônia ela está presente em outros estados, com maiúsculo, né, que são os países do nosso continente americano. Né, do subcontinente americano. Aqui, a gente também já pode analisar através dessas imagens, gente, mostrando a grande biodiversidade que nós temos, as diversas paisagens, onde vai estar ligado a tudo isso, tanto na parte da vegetação, dos rios e até mesmo a parte social, que vai ser a população. Então, vamos lá verificar, né, como que vai ser essa origem da Pan-Amazônia. Olha só, né, a Pan-Amazônia, né, é o conceito político e geográfico que se originou a partir da formalização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem a sigla TCA, e isso ocorreu em 1978, gente. Agora, qual vai ser o principal objetivo, né? Vai ser aí de promover, tá, a integração, o desenvolvimento, a preservação dos recursos naturais da bacia amazônica. Então, olha só, professora Ludmila, né, o principal objetivo disso tudo, né, professor Josino? Exatamente. Só o seguinte, nós estamos vendo aqui dois conceitos, né? Nós vimos o conceito de Amazônia e agora estamos vendo um outro conceito, que é o conceito de Pan-Amazônia, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção, né, da Amazônia, que vai estar relacionado não somente ao território brasileiro, né, mas em outros países, e já a Pan-Amazônia, ela vai estar ligada a esse conceito realmente, né, da parte política e também geográfica, tá? E que se iniciou lá desde o período de 1978, e o principal objetivo de tudo isso, gente, realmente foi de
promover essa integração, juntar realmente para ocorrer esse desenvolvimento e o principal de todos, tá? A preservação dos recursos naturais de onde? Da bacia amazônica, que é o que nós estamos também estudando de um modo geral, tá certo, gente? Agora, a gente vai analisar um mapa em que a gente pode observar, né, essas características, onde tem essa origem aí da Pan-Amazônia, tá, gente? Porque quando a gente fala sobre Pan-Amazônia, não é somente um estado, não é somente uma região, engloba de várias situações, né? Por exemplo, nós teremos aqui no Brasil a região norte, certo? Mas a região norte, gente, vai ser formado pelos estados do Brasil, tá? Pelos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, tá certo? Prestem bastante atenção para vocês não confundirem. A região norte do Brasil, ela vai ser formada por sete estados, ok? Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. E a gente sabe que vai ocorrer o quê? Limites estaduais, né? Os estados, gente, eles acabam tendo essa limitação, que são imagens, são linhas imaginárias, ok? E a gente também vai ver neste mapa que, além de nós estudarmos a região norte, que faz parte da Amazônia, né, a região norte do Brasil, também vamos ter uma região da Amazônia Legal. Tá? A Amazônia Legal, gente, ela acaba sendo formada por todos os estados da região norte, mais o estado do Mato Grosso e o estado, uma parte do Maranhão. Então, prestem atenção, ok? Então, a região norte vai ser uma situação onde vai ser composto pelos 7 estados, né? Mas quando a gente fala de Amazônia Legal brasileira, nós estamos relacionando, além dos 7 estados da região norte, mais o estado do Mato Grosso, tá? E uma parte do estado do Maranhão, ok? Isso também acaba englobando aí a Pan-Amazônia, certo? Então, a gente acaba, gente, verificando essas situações aí, tá? Que vai estar relacionado ao território brasileiro, ok? Mas, né, professor Josino, a gente não vai estar somente no Brasil, não, né? Não, a gente tem uma expansão que vai abranger outros estados, né? O estado, quando eu falo estado, estou falando de país, né? Da região do sul, do continente sul-americano. Nós temos aí, então, vários países que compõem. Quais são os países que são signatários daquele tratado que formou a Pan-Amazônia? Então, nós temos aí Brasil, né? Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. Então, vejam lá. Então, os signatários são aqueles primeiros países que fizeram o tratado, que assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica, né, o TCA, e eles criaram aí, em 1998, uma associação formal dotada de personalidade jurídica, né, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, não é isso? É isso então, mesmo. Esse conjunto todo que forma a chamada Pan-Amazônia. Isso mesmo. Então, a gente já estudou e verificou no mapa, né, os estados, tá, da região norte, e também os estados que fazem parte da Amazônia Legal. E isso no território brasileiro, que a gente acabou de ver que o Brasil, ele acaba sendo um país signatário da Pan-Amazônia, certo? Então, toda essa região aqui que a gente observa, gente, acaba fazendo parte da Pan-Amazônia. Tanto os estados da região norte, quanto englobando aqui junto Mato Grosso e Maranhão, que forma a Amazônia Legal. Mas o professor Josino falou para a gente que vão existir países também aqui do continente americano, mais específico na América do Sul, alguns países, tá? Que vão fazer parte da Pan-Amazônia, que acaba formando o quê? A Amazônia internacional, gente. Além do Brasil, como nós já estudamos, também vamos ter a parte da Guiana Francesa,
a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, tá certo? Então, a gente acaba mostrando, né, esses países que fazem parte aí dos países signatários da Pan-Amazônia. Exatamente. Agora, professora Ludmila, nós vamos ver a área, a abrangência dessa área, né, que é uma área muito grande. Veja lá. Então, a Pan-Amazônia, ela refere-se aos países que possuem território na floresta amazônica. Então, que países são esses? Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. Então já colocamos aí, guardem bem esses países. Até o nosso estado do Amazonas acaba, né, alguns municípios acabam fazendo fronteira com os países aí como a Colômbia, como o Peru, como a Venezuela, né? Então a gente observa aí que alguns países, a Guiana, a parte da Guiana não, já pega ali Roraima, né? Mas alguns países já vão fazer ali fronteira com o estado do Amazonas, que acaba englobando aí toda essa parte da Pan-Amazônia, né, professor José? Exatamente. Agora nós vamos ver a questão da abrangência da área, né? Vejam lá, a Pan-Amazônia, ela possui uma área de aproximadamente, anotem aí, 8,4 milhões de quilômetros quadrados. Não é nada pequeno, né? É uma área muito grande. Cabe dentro dessa área aí muitos países da Europa, acho que a Europa inteira e mais alguma coisa. É verdade. Aí, ó, a maioria, agora isso é interessante, 64% da área da Pan-Amazônia está onde? No Brasil, né? Seguido pelo Peru, que tem 10%, Bolívia e Colômbia, que ficam com 6% cada país. Isso mesmo. Então, olha só, a gente mostra aí a dimensão, né, da Pan-Amazônia. Mas, além disso, professor Josino, a gente vai ter também alguns critérios, né, para delimitar aí a Pan-Amazônia ou a Amazônia Internacional também, como ela é conhecida. Um dos critérios, gente, vai ser o critério geopolítico, tá? Onde acaba estabelecendo ali uma área de 8,4 milhões de quilômetros quadrados, tá? Mas não para aí não, tá? Esse critério. Um outro critério, né, vai ser o biogeográfico, tá, gente? Onde a região, ela acaba abarcando aí o quê? O bioma amazônico. Quando a gente fala de biogeografia, gente, são as características, né, ali semelhantes da vegetação, do clima, tá certo? Das bacias hidrográficas. Então, o que acaba abrangendo nessa região vai ser o bioma amazônico, que compreende aí uma área, gente, de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área muito extensa, né, para ser analisada, estudada, vivida também, tá? Agora um outro critério... Imagina, professora, quanto de riqueza, né, tem aí nessa área toda. É muita área ali, não somente no Brasil, mas em outros países também, né? Mas a gente não para aí, né, professor Josino? Não. Vai ter outros critérios que mostra para a gente como é que ocorre essa delimitação também da Amazônia Internacional, que vai ser o hidrográfico, né? Exatamente, fala, Léo. Então, olha só, o que o hidrográfico ele acaba mostrando para a gente? Ele leva em consideração a questão das bacias hidrográficas, né, da Amazônia, e abrange uma área de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, professor Ludmila. É muito extenso, né, professor Josino? Quando a gente para assim para observar, analisar no mapa a gente pensa que é pequeno, porque a gente está olhando ali no papel, na TV, mas se a gente for andar aí em toda essa extensão, realmente é muito grande, com uma riqueza enorme. Floresta tropical do planeta. Né? É isso mesmo, maravilhoso. E está tudo perto da gente. Vocês, principalmente aí nos municípios também do estado do Amazonas, que vai estar ligado aí de um modo geral, que fazemos parte dessa Pan-Amazônia ou da Amazônia Internacional. Exatamente. Mas aí a gente vai ver agora a definição de Amazônia Legal, que a senhora já tratou, né? Lá a senhora já falou um pouco sobre a Amazônia Legal. Então nós vamos ver o que significa, por que existe esse conceito de Amazônia Legal. Então, a definição significa dizer um recorte geográfico do território brasileiro que foi estabelecido em 1953. Né? Então, foi criado por lei esse território, né, esse recorte do território brasileiro, que tem as mesmas características, né, geográficas, climáticas, etc., que compõem, então, aí a chamada Amazônia Legal.
A extensão da Amazônia Legal, professora Ludmila, é de 5 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde nada menos do que 59% do território brasileiro. Olha só, a Amazônia Legal é muito grande, gente, que é essa área aí que vocês estão vendo em um verde mais claro. Essa vai ser a Amazônia Legal, que acaba abrangendo o quê? Inclui, gente, 8 estados inteiros, no caso, o Acre, o Amapá, o estado do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E uma parte do Maranhão, tá certo? Então, acaba abrangendo aí a Amazônia Legal, que está no território brasileiro. Agora, vai ter uma finalidade, tá? Essa finalidade, gente, é que vai ser uma área destinada ao planejamento territorial e estratégico, que acaba visando aí o desenvolvimento socioeconômico da região, aqui da região da Amazônia Legal, né? É uma área que durante muito tempo foi tida como vazio, né, um vazio habitacional, um vazio econômico, então não se aproveitava economicamente a região. Então, a partir da criação da Amazônia Legal, foram desenvolvidos projetos para desenvolver essa área, como, por exemplo, a Sudã, né, que foi um desses projetos de desenvolvimento da região. E na Sudã está incluindo o quê? A SUFRAMA, que até hoje existe, que ajuda muito também no desenvolvimento do geopolítico aqui da nossa região, que também nós iremos estudar a partir de agora, tá certo, gente? Então, a gente está estudando, né, sobre essas características, né, onde vai estar muito relacionado à parte da natureza, né, clima, vegetação, os rios, mas também a parte geopolítica, né, professor Josino? Exatamente. Então, vejam lá. Vamos dar uma definição de geopolítica. Então, geopolítica ela estuda a distribuição e a disputa do poder. Que poder? O poder econômico, o poder político e o poder militar, não é isso? No espaço geográfico mundial. Então, isso é geopolítica. Gente, para eles entenderem, né, essa continuação aí de analisar o que é essa pan-amazônica, primeira coisa que vocês têm que entender também é essa parte da geopolítica. A geopolítica, gente, realmente vai ser essa distribuição dos países de um modo geral, dessa disputa, né, que acaba surgindo tanto na parte econômica, política e também a militar, tá? Agora, em relação à disputa na Amazônia, o que a gente tem que entender? Gente, acaba ocorrendo uma intensa competição entre diferentes atores, por isso que a gente está aqui entre o meio de um xadrez, né, professor Josino? Aqui nesse mapa, mostrando esse jogo, né, essa intensa competição entre esses atores políticos mundiais. A gente está vendo isso na televisão todo dia, né, esse avanço de algumas potências sobre a nossa região, essa região Amazônia, né, sobre a questão da Amazônia aqui. Mas também vamos ter países aqui nessa região que vão estar ligados também nessa parte da geopolítica, como o Brasil, a Colômbia e o Peru, que possuem fronteiras, né, aqui na Amazônia. Então, realmente, acaba tendo interesses externos também. E esses interesses externos, gente, vai estar vinculado a outros países, principalmente do norte global, tá? E também atuam na região. Mas que parte é essa, né? Do norte global, Estados Unidos, países europeus, China, né? Países do chamado hemisfério norte, né? É isso tá mesmo. Lá os poderosos. Então, a geopolítica, ela funciona como um tabuleiro, como nós colocamos aí na imagem, né? De xadrez gigante, onde os países e grandes empresas também, que não só são os países, estão aí, atuam como jogadores, não é isso? Vejam lá. Então, a Amazônia é uma das casas mais importantes desse tabuleiro. Né? Os jogadores disputam o controle dessa região por causa de suas riquezas. Nada é à toa, né? Nada é à toa. E essas riquezas? Terra, minérios, água. Principalmente água, hein? Água, biodiversidade em geral, né? E o próprio espaço. Não é isso? Nós temos mesmo. muito petróleo na região, veja que é o que as pessoas buscam muito, né? E não é por acaso que as potências do norte estão aí querendo, né, chegar aqui na nossa região para
esse domínio, né, para essa questão geopolítica de domínio de todo esse matéria, todo esse recursos, né? Uma situação que a gente tem que pensar. Imagina o nosso país, né, o Brasil, que já foi tão explorado desde 1500, gente, né, por vários países, tá? Mas no decorrer dos anos, até nos dias atuais, a gente ainda tem muita riqueza. Então, vocês podem imaginar a dimensão desse desenvolvimento, dessas riquezas que nós temos, tá? Então, isso acaba ajudando muito, né, nesse desenvolvimento da Panamazônia geral, tá? E principalmente da nossa região, né? Mas a gente também tem que lembrar, professor Josino, que toda essa situação da geopolítica, de desenvolvimento daqui da região, a gente vai estar lidando com quem? Com pessoas, as pessoas que habitam essa região, né? Muitas vezes existem pessoas que vivem em áreas em que não é muito confortável de se viver, que essas pessoas estão buscando aí um meio de sobrevivência, mas muitas vezes não é possível realizar essa sobrevivência e essas pessoas acabam se deslocando, que é o que nós iremos estudar agora, né? Falar agora, que são chamados deslocamentos forçados, né? Que nós colocamos aí saída de casa sem querer, né? Então nós temos dois tipos de deslocamento: o voluntário, né? Que ocorre para a pessoa estudar, etc., por trabalho ou por escolha pessoal, não é isso? E temos um outro tipo de deslocamento que é chamado deslocamento forçado. Ele acontece quando as pessoas são expulsas de seus territórios. Não é isso? Agora, isso tudo, gente, vai ter uma consequência, né? Que acaba aí se caracterizando pela ausência, né? Ali de escolha ou até mesmo a imposição externa. Então, infelizmente, acaba ocorrendo também esses deslocamentos. E na Amazônia, gente, também nós temos esses deslocamentos que acabam sendo forçados, né? E é o que nós iremos verificar agora, algumas dessas causas. E uma delas vai ser o quê? Os conflitos por terra e grilagem, onde grandes fazendeiros e grileiros, né, eles acabam se apropriando de terras públicas ou comunidades tradicionais, como os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas. E isso acaba surgindo ameaças, violências e até queimadas que forçam essas pessoas, essas famílias, a fugirem para periferias das cidades. Mas não para aí não, né, nós professor temos Josino? mais. Temos também as chamadas as grandes obras de infraestruturas, né? Como, por exemplo, as hidrelétricas, né? Aqui nós temos o exemplo da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, mas também temos aqui a de Balbina, né? As estradas, né? Que provocam a alagação, e vastas áreas são destruídas, né? com as hidrelétricas. E vai, então, modificar e destruir o modo de vida das pessoas da comunidade, obrigando milhares de pessoas a se reassentarem, a se mover no espaço. Não é isso? É isso mesmo. E outra situação que também acaba surgindo vai ser a atividade, né, mineradora, que muitas vezes acaba sendo ilegal. O garimpo, gente, especialmente em terras indígenas, que acaba contaminando aí os rios com a utilização do mercúrio, a destruição de floresta, e isso acaba tornando a caça e a pesca, gente, quase que impossíveis. Então, isso também obriga essas comunidades inteiras a buscar aí sobrevivência em outros lugares. Então, essas são uma das causas que acabam fazendo com que ocorra esses deslocamentos, né, professor Josino? E isso acaba provocando fluxos migratórios, né? Fluxos migratórios, exatamente. Então, aí nós vamos ver a rota da esperança e do desespero nesses fluxos migratórios. São os movimentos de pessoas de um lugar para outro na Amazônia, e eles podem se dar de diversas maneiras. Vamos ver, então, como é que se dão. Primeiro, interregionais, pessoas da própria região que se mudam de áreas rurais para as cidades, por exemplo, Manaus, Belém, Porto Velho, cidades maiores, em busca de empregos e melhores condições de vida. Mas, além das interregionais, também temos aí a migração por atração econômica, gente, onde podem surgir grandes projetos, como a Transamazônica, no período lá, né, da sua construção, e também da Zona Franca de Manaus, que atraíram trabalhadores de outras regiões, especialmente do Nordeste do nosso país. Agora, atualmente, o agronegócio e o garimpo, eles continuam atraindo migrantes, né, de outras regiões para a Amazônia também. Exatamente. A gente viu, então, essa migração interna. Agora nós vamos ver a migração internacional, como é que se dá também aqui na Amazônia, não é isso?
Nós temos então aí a Venezuela, né, que é a principal origem de imigrantes da região, sendo 85%, né, que entraram aí no Brasil pelo município de Pacaraima, em Roraima, devido aos problemas internos da Venezuela. Temos então aí também o Haiti, né, outro país que contribui com a questão aí da migração. Os haitianos formam outro grupo significativo na Amazônia, especialmente a partir do terremoto de 2010, né, que devastou o país e o Brasil acolheu muitos desses migrantes. Mas também outros países, como a Colômbia, gente. A migração de colombianos acabou se intensificando aí nos anos de 1990, que foi motivada pela violência, conflitos armados, né, que a gente sabe ali das forças armadas que tem, né, e a busca também de oportunidades econômicas. Além também, gente, de Cuba, a migração de cubanos foi impulsionada aí pelo programa Mais Médicos, trazendo aí mais de 30 mil ao Brasil entre o período aí de 2018 e março de 2020, sobretudo ali pelo Acre e também por Roraima. Então, a gente observa aí realmente esses fluxos migratórios que acabam vindo de várias áreas para a região amazônica, tá certo, gente? E isso acaba surgindo os impactos sociais e culturais com o encontro desses mundos que acabam surgindo, né? Quando esses deslocamentos e fluxos eles acontecem, a vida das pessoas, elas mudam radicalmente, né? Para os deslocados, né, que acaba tendo a perda da identidade ali, da pessoa, eu estou indo para outro lugar, que eu não sei nem o que pode acontecer comigo, né? As dificuldades de adaptação e até mesmo preconceito aí nas novas cidades. Então, uma família indígena, por exemplo, que se muda ali para a cidade, ela pode ter uma dificuldade em se manter por conta das suas tradições, do idioma, até mesmo para as comunidades ali de destino, onde as cidades, gente, elas acabam recebendo ali um grande número de pessoas, elas que precisam lidar com a sobrecarga ali dos serviços públicos, que realmente aumenta, né, por conta da saúde, da educação. No entanto, gente, esses fluxos também podem enriquecer culturalmente, também vamos ter os pontos positivos ali, né, de realmente aumentar essa cultura da região, ali trazendo novas tradições, culinária e até mesmo conhecimentos, tá? Agora, a gente vai ter um papel, né? Sempre há uma troca, né, professora, nesse processo, e sempre há uma troca. Não é isso? Agora vamos ver o papel do Estado, né, nas políticas públicas e ações e omissões nesse processo todo de fluxo migratório. Como é que se dão? Né? Que realmente ainda pode ocorrer ali, às vezes, de pontos positivos e pontos negativos, né? Então, o papel do Estado, gente, das políticas públicas, essas ações e omissões que podem surgir, o Estado, o governo, ele tem um papel crucial na Amazônia, de um modo geral, tá? Mas nem sempre a gente sabe que age ali de forma eficaz, né? Faltando algumas situações que têm que ser resolvidas. Então, ações que causam deslocamentos, por exemplo, a gente tem que buscar o quê? Políticas que incentivam a exploração. Na verdade, a gente tem que analisar, né? Por que esses deslocamentos são causados? Por exemplo, essas políticas que incentivam a exploração de recursos, a construção das estradas e hidrelétricas sem planejamento adequado, pode também ser uma das principais causas aí desses deslocamentos. Além da política de acolhimento, né? Por outro lado, o Estado ele deve criar políticas para acolher e integrar migrantes e deslocados, que é para oferecer, né, moradia, emprego e até mesmo serviços básicos. Um exemplo seria uma operação acolhida, né, que recebe e integra aí por exemplo, os imigrantes venezuelanos. Exatamente. Aqui no Brasil, né? O Brasil criou a chamada Operação Acolhida para acolher os venezuelanos lá na região de Roraima, para que eles pudessem ter ali, né, o primeiro contato, né, com o Estado, documentação, depois encaminhamento para emprego, para a questão de saúde, etc., né? Estudo de língua e também o direcionamento para onde colocar esses migrantes, em que lugar do Brasil eles poderiam se deslocar para poder trabalhar, para poder ter uma vida digna, né? Isso é importante, né, professor Josino? Porque imagina, nós estamos aqui, né, vivemos bem, graças a Deus, mas a gente não sabe nunca o dia de amanhã o que pode ocorrer no nosso país, no nosso estado, na região norte, na região amazônica, de um modo geral. Então, a gente também sempre tem que estar aí acolhendo a população de um modo geral, independente de onde possa estar vindo, né? Respeitando as pessoas, jogando fora o preconceito, a questão da xenofobia, né, que existe muito entre o próprio país, né, pessoas
do norte Na que vão mesma para o região, sul, né? Que vão, que os estados aí não querem receber, né? Ou até Então, mesmo de diferentes regiões, né? então, assim, é criar essa questão do respeito pelo migrante, porque o mundo, na realidade, foi feito de imigrantes, né? É verdade. Se não existisse Todos essa nós, migração, todos nós migramos. Por exemplo, eu sou um migrante, né? o senhor vem Porque de eu sou onde? do interior do Amazonas, sou de Lábrea, vim para Manaus, já migrei para o sul do país, já morei lá. Então, assim, a gente vive migrando, né? É isso Então, mesmo. o país todo, todo mundo está migrando em todo momento, né? Então, gente, assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.